Olá, meus amados irmãos, mais uma vez com grande alegria, venho estar aqui fazendo a segunda parte aí do Cântico de Zacarias. Que Deus venha os abençoar poderosamente, tá bom, meus amados irmãos? Que vocês vão ter vitórias e mais vitórias nestes dias. E, meus amados irmãos, vamos ler hoje Lucas 1, do verso 74 até o verso 80, essa segunda parte aí do Cântico de Zacarias. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações, assim como venho falando nos vídeos anteriores e na parte 1. E, meus amados irmãos, que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E eu profetizo que na sua vida haverá graça abundante sobre você, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, desde já peço para vocês curtirem, compartilharem o vídeo, para que as outras pessoas venham ver e entender a palavra do Senhor, e que nós venhamos aí estar ajudando o reino do Senhor a levar para outras pessoas que necessitam, meus amados irmãos, e venhamos crescer nesta família abençoada. E no verso 84 diz assim: de conceder-nos que livrar-nos da mão dos inimigos, adoremos sem temor. Meus amados irmãos, lembrando que no verso 73, Zacarias ele já começa a declarar sobre a aliança do Senhor com o seu povo, com os profetas anteriores. E aqui ele já vem falando como é que vai ser isso. Porque Deus livrou ele da mão dos inimigos e também fez com que eles adorassem a Deus sem temer a Deus, sem ter medo de Deus, mas adorar a Deus, porque Ele é bom, perfeito e agradável estar na sua presença. E assim entendendo o amor do Senhor e entendendo que Deus era sempre com ele. E no verso 75 também diz assim, meus amados irmãos: em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Meus amados irmãos, aqui ele fala que devemos todos os dias adorar ao Senhor em santidade. É isso que nós devemos fazer. Claramente que o inimigo vai tentar com que a gente não queira estar em santidade em momento nenhum, porque o inimigo quer isso. Quer que nós vivemos em pecados, no lamaçal do pecado, quer que nós vivemos em hino de contra aos princípios e valores do Senhor. Mas aqui ele declara que o seu povo ele vai adorar em espírito e em verdade, em santidade. Isso que é para a gente fazer hoje em dia. Então, meus amados irmãos, eu tenho certeza, eu tenho fé que hoje nós vamos estar adorando ao Senhor em santidade a todo momento. Vamos estar orando em santidade, vamos estar falando da palavra dele em santidade, para que assim o nome dele venha a ser exaltado. E eu tenho certeza que em santidade nada, nenhum mal vai conseguir nos abater, vai conseguir nos parar. E eu tenho certeza, porque é a palavra do Senhor que diz isso. E no verso 76, meus amados irmãos, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precedera do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aqui ele já declara aquilo que os profetas já tinham falado anteriormente, que antes do Messias vir ao mundo, primeiramente vai vir um que vai abrir os seus caminhos. E aqui ele já tem a ciência de quem vai ser o filho dele. Ele já sabe que este menino que nasceu vai ser um que vai abrir os caminhos do Senhor, do Messias, a qual vai vir ao mundo. E é assim que vai ser na sua vida. Você vai abrir os caminhos para que o Senhor possa entrar na vida das outras pessoas. Pessoas ainda que não conhecem a palavra dele, que não conhecem o poder do Senhor, que não entende o poder do Senhor, que não entende os princípios e os valores. Hoje você vai ser um canal de bênção na vida deles. E eu tenho certeza que quando você falar com essas pessoas, você vai ser um canal para que Jesus ele possa entrar e agir na vida destas pessoas. E, meus amados irmãos, é bom demais trabalhar na obra do Senhor. É bom demais ver que você está ali trabalhando e vendo com que Deus ele trabalha também na vida de outras pessoas. E ali você vê uma transformação de famílias, vendo transformação de vidas. E, meus amados irmãos, nada melhor do que você olhar
e ver o quanto Deus ele trabalha na vida de outras pessoas. E isso é bom. E você foi escolhido por Deus. Você foi tirado do ventre da sua mãe para assim levar as boas novas, abrir o caminho para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. É assim que Zacarias viu o filho dele, e é assim que Deus vê você, porque você é filho de Deus, e todo filho de Deus ele vê que há um momento que ele vai ser usado para abrir os caminhos para que assim a sua obra seja completa em outras vidas. E meus amados irmãos, é muito forte que Deus ele venha estar falando ao nosso coração. E eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, meus amados irmãos. E eu me sinto alegre em passar isso para vocês. Tá bom? E no verso 77 diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Meus amados irmãos, você vai olhar, assim como ele está falando aqui, que o filho dele vai pregar o evangelho, vai falar das boas novas, para redimir o povo do seu pecado. Você vai fazer da mesma forma. Você vai sair para as ruas, você vai sair para o seu trabalho, e todos que vão olhar e vão conversar contigo, você vai falar das boas novas do reino do Senhor, de que Deus ele pode transformar a vida dessas pessoas. Qual vai ser o momento da sua vida, como é que vai acontecer tudo aquilo, e você vai passar para as pessoas, vão falar: Deus é contigo, Deus ele tem muito mais para você. Se hoje você é feliz, imagine na presença do Senhor. Se hoje você se sente bem, imagine na presença do Senhor. Então Deus ele vai começar a trabalhar na tua vida, te encher do Espírito Santo, e você vai ali falar e falar e falar do Espírito Santo do Senhor, vai falar das boas novas, e aquelas vidas serão transformadas pela mão do Senhor, e você está ajudando o ministério. Olha o quão é grande e satisfatório estar na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo e trabalhando para o seu reino. E no verso 78 diz assim: graças à entreável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitara o sol, nascente das alturas. Meus amados irmãos, aqui ele coloca a Deus como se fosse um sol, porque o sol, ele, em meio às trevas, ele ressurge e dissipa as trevas. E aqui ele já coloca como se Deus é isso. Porque hoje, se nós vivemos nas trevas, hoje Deus entra na nossa vida e faz dissipar as trevas. E é assim que você vai passar para as outras pessoas. Se elas estão vivendo em trevas, Deus, a palavra dele vai vir como um sol. Deus vai vir como um sol a iluminar todas as trevas, e assim não haverá mais trevas, mas sim só a luz do Senhor. E olha a conclusão no verso 79. Para iluminar os que jazem já das trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés para o caminho da paz. Olha a conclusão que Zacarias chega. Olha, quando Deus entra na nossa vida, o que você vai falar para a pessoa? Quando Deus entrou na minha vida, ele entrou como um sol, a qual eu vivia nas trevas, e quando ele chegou, veio com um brilho como um sol que dissipou todas as trevas. E assim ele guiou os meus pés, eu pude ver os meus pés e fui guiado por ele. E hoje eu vivo na paz do Senhor. E é assim que você vai viver. Deus vai entrar na sua vida, você vai falar para o seu colega, para a sua colega, que Deus vai entrar na vida dele e vai ser como um sol, um brilho gigantesco, que a qual aquela luz vai dissipar todas as trevas, e assim você vai andar, ver, enxergar o caminho da luz, enxergar o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, e assim vai se olhar para os seus pés e caminhar na paz do Senhor. Meus amados irmãos, olha o quanto nenhum cântico Deus tem para falar conosco, poderosamente. E para concluir aqui no verso 80, ele diz assim: o menino crescia e
se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Meus amados irmãos, hoje você está crescendo. Na verdade, você já cresceu cheio do Espírito Santo. E agora Deus ele fala para você, é o momento de você aparecer. Você já viveu no deserto e todo mundo viu, ou quem ainda não viu você no deserto, vai ver você vindo do deserto e você vai começar a anunciar ao povo as boas novas do Senhor, porque é assim que João Batista foi. Ele primeiro foi para o deserto, viveu no deserto, aprendeu, cresceu no deserto, e encheu-se do Espírito, e assim levou para Israel, começou a aparecer para o seu povo, levando as boas novas do Senhor. E é assim que você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai aparecer, é o momento de você aparecer, cheio do Espírito Santo, levando as boas novas para o Senhor. E assim, nas boas novas que você levar para o Senhor, muitas vidas serão transformadas pelo seu agir, pelo seu cheio do Espírito Santo, pelas suas palavras, e assim Deus sendo glorificado, exaltado, e outras vidas sendo transformadas, porque você se posicionou para ser um servo do Senhor. E se hoje você é um servo do Senhor, Deus ele é contigo, Deus ele te enche do Espírito Santo, e assim você vai ajudar o reino do Senhor, vai ajudar a levar a palavra do Senhor, vai ajudar outras vidas a ser transformadas. E meus amados irmãos, que vocês fiquem na paz do Senhor, venham ser cheios do Espírito Santo e que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só vitória.